Gente, o que é a contabilidade? A contabilidade é quem sou eu, né? É o melhor, é o espelho de quem sou eu. A contabilidade ela tem que espelhar quem é a organização. Uma contabilidade que não espelha quem é a organização, ela não é uma contabilidade. Então, a contabilidade, ela vai se relacionar com todos os órgãos de fiscalização. É ela que vai demonstrar o que é que a organização faz, o que a organização fez. Então, vocês estão vendo esse slide aí que a contabilidade ela vai gerar a questão da prestação de contas, vai gerar a questão dos impostos, vai gerar a questão das receitas, vai gerar a questão do não pagar os impostos. Então, ou seja, todas as boas práticas contábeis, ela vai ter relação com a contabilidade. Eu estou, por exemplo, com uma situação de algumas organizações, só para vocês terem noção da importância da contabilidade, que essas organizações, em 2016, 2017, 2018, elas fizeram, os contadores delas fizeram declarações dizendo que a organização ela estava inativa. O que é uma organização inativa? Que ela só tem o CNPJ aberto. O que aconteceu? Eles fizeram essa declaração dizendo isso. Do outro lado, existia funcionário na organização. Se existia funcionário, existe salário. Se existe salário, existe receita. Se existe receita, existe movimento. A Receita cruzou essas duas declarações, o comprovante do pagamento dos encargos e a declaração que foi sem movimento, inativa. E disse, ei, por que você está dizendo que você é inativa se você tem aqui dizendo que você teve impostos? O que aconteceu nesse sentido? A organização vai ter que pagar multa por ausência dessas declarações de forma correta. Então, a contabilidade, ela vai trazer tudo o que vocês precisam. Ela vai poder abrir uma ONG para comprovar que ela não paga impostos e vai poder fechar uma ONG. Porque ela vai demonstrar que você fez as coisas diferentes da sua natureza. Principalmente no mundo que nós estamos hoje, um mundo totalmente globalizado, né? Onde a contabilidade se relaciona com milhões de declarações. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. O que eu queria agora ouvir de vocês? E queria que vocês falassem um pouco de quais são as maiores dificuldades que vocês têm com a contabilidade. Para mim, seria interessante ouvir para dar andamento nesse nosso processo, se possível. Um de cada vez para falar, tá? Assim, eu não vou trazer dúvidas, mas ou é dúvida, né? Qual é o complemento? Assim, tem como a gente saber, porque assim, acho que contabilidade vai ter que ser uma empresa, uma pessoa, um contador, para estar assumindo isso justamente para não deixar escapar nada. Mas pronto, a gente sabe de uma associação que está com multas no município, está sem conseguir tirar a certidão negativa, porque deixou de fazer declaração de não movimentação, né? Que não teve nenhuma movimentação, e, aliás, não é nem que não teve movimentação, é a que não tinha ninguém contratado, né? A que não teve contratação, não tinha contratado. E que tinha que fazer essa declaração do não contratado. E como não fez, um contador voluntário, e que terminou não fazendo essa declaração, a associação está com multas e está sem poder tirar certidão negativa. Então, assim, teria como a gente ter um checklist, né? Uma listagem de todas as declarações que a associação tem que fornecer, mesmo que seja para dizer não realizamos essa atividade, porque assim, quando é recebimento, nota fiscal por venda, essas coisas fica mais nítido para a gente que não é da área saber que vai ter que declarar.
E aquilo que, pronto, nós não temos nenhum funcionário. Então, se não tenho nenhum funcionário, eu não vou me preocupar com isso. Entendeu? Para quem é leigo. Para o contador, sabe que tem que fazer essa declaração. Então, assim, para a gente, se tivesse um checklist, para a gente poder ver tudo o que é que tem a que ser feito, mesmo tendo uma outra pessoa realizando isso. Eu tenho um assim. Então, pelo que eu estou entendendo, quando vai para a formalização da instituição, né? Ou uma associação, ou a cooperativa, o contador ele já deve existir desde esse início. É isso? E aí ele fica o tempo inteiro fazendo essa prestação de serviço. E se ele pode ser um membro, se tiver a formação, né, de contabilidade, ou tem que ser uma pessoa de fora? Eu vou primeiro responder a outra pergunta logo, que eu acho que essa segunda fica já no andamento do processo. Lá na JDL, por exemplo, uma das coisas, e aí tem clientes meus aqui que podem confirmar isso, uma das coisas que a gente faz é o quê? A gente faz quando a gente entra na contabilidade, a gente faz questão de mencionar para o cliente quem é ele. Quem sou eu? Na verdade, a gente faz 3 perguntas. Primeiro é quem sou eu? Quem sou eu vai dizer o que é a organização, quais são os impostos que ela tem que pagar, quais são as declarações que ela tem que fazer, quais são os cuidados que ela tem que ter. E depois, quem eu gostaria de ser. Não, como eu estou. O que é como eu estou? Vai mencionar o estado que a organização se encontra. Então, a gente vai pegar e vai fazer o quê? Vai emitir um relatório fiscal em todos os órgãos, vai pesquisar o tamanho das declarações que eles têm problema, que eles estão com problemas naquele momento, tá? Deixando claro, naquele momento. Por quê? Porque pode ser que mais na frente a Receita venha cobrar pendências. E depois, quem eu gostaria de ser? O que é quem eu gostaria de ser? Nada mais é do que a comprovação do que quais são os objetivos daquela organização. Então, ele vai construir isso também com eles. Essas três informações são necessárias para o processo, né, para a gente poder aprender sobre o processo. Então, respondendo à primeira pergunta de Rosane, o checklist ajuda, mas o que mais ajuda é eu ter dentro da associação alguém que faça essa ponte com a contabilidade. Porque às vezes a gente delega e esquece. A gente não faz nem aprovação de prestação de contas no ano, a gente não pede nenhuma informação a eles, não pede uma CND, não pede esses relatórios. Então, isso tudo dificulta. Ou seja, é confiar desconfiando. A verdade é essa. Principalmente no meio que nós estamos trabalhando esse curso. Um meio que praticamente não existe contador especializado nessa área. A segunda pergunta, que falaram sobre... Peraí, agora eu me esqueci. Tu pode me reforçar aí, Gabriel, como foi mesmo a segunda pergunta? Para iniciar um empreendimento, uma associação, uma cooperativa, já tem que iniciar já com o contador ou não? E se essa pessoa, esse contador, pode ser membro do grupo ou não? Ah, ótimo. Ou tem que ser externo? Ótimo. Veja, para iniciar uma associação, ela necessita sim de um contador. Esse é o maior problema. Porque o que é que a gente faz? A gente vai e contrata alguém para abrir o CNPJ. No mesmo mês que eu contrato alguém para abrir o CNPJ, as associações e as cooperativas também já têm declarações para fazer. Como ela já tem declarações para fazer, automaticamente o que é que acontece? Se elas não tiveram um contador desde o começo, ela já vai começar pagando multa. Então elas precisam sim de um contador desde o começo. Eu brinco dizendo o seguinte, que você precisa numa organização dessa, numa associação ou numa cooperativa, a relação com o contador é a relação de marido e mulher. Ninguém casa depois que cresce. Casa na hora que casa. Né? E pode ser alguém da instituição? Pode. Não há nenhum tipo de impedimento. O que não poderia é se essa pessoa fosse o presidente, se essa pessoa fosse do conselho fiscal, aí não poderia. Mas pode ser sim alguém da organização, desde que o mais importante que vocês têm que levar em consideração nesse momento é o quê? Nós estamos falando de uma contabilidade globalizada, ou seja, de uma contabilidade que hoje tudo é feito online, tudo é feito eletronicamente. Então, eu tenho só ter um cuidado de quê? Que essa pessoa que for fazer, ela não
Não precisa estar morando vizinho à instituição. Ela precisa entender quem é a instituição. Ela precisa entender as obrigações. Não adianta eu contratar uma pessoa que não conhece o meu terceiro setor. Eu vou me quebrar do mesmo jeito. Pode ser o meu vizinho, eu vou me quebrar. Porque ele não conhece as leis. Né? Então, mas poder pode. Só tem que ter esses cuidados. Isso aí eu já falei, ó, não pode ser feita sem compreender as regras do estatuto. Ah, plano de contas. Gente, o que é um plano de contas? Eu vou trazer com certeza aqui uma novidade para vocês que talvez a grande maioria não sabia. Vocês sabiam, antes de falar do plano de contas, que toda organização, todo ano, deveria fazer um plano estratégico do ano seguinte, uma associação, tá? E uma cooperativa também. E esse plano estratégico deveria ser aprovado por um conselho. Por quê? Lembre-se que nós falamos, uma associação é um organismo vivo, onde as pessoas, onde todos os associados têm direitos e obrigações. Foi inclusive um dos grandes debates da nossa última reunião, né? Os direitos e as obrigações dos associados. Se uma organização é isso, é esse conceito, e existe uma diretoria que representa a organização, aquela diretoria não pode usar recursos sem ter sido aprovado pela representatividade. Esse é um dos grandes problemas nas organizações. Elas não têm esse grupo. Não tem essa aprovação de um grupo de pessoas que possa dar conta. Não tem essa aprovação todo ano de uma assembleia, feito essa que eu estou falando. De um orçamento. Jean, e se esse orçamento não for totalmente, como é que eu posso dizer, acompanhado, se for gasto a mais do que isso, tem algum problema? Em tese, não. Não é? Porque no final o Conselho Fiscal vai de novo aprovar, mas teria que ter isso. Teria que ter essa prévia, esse orçamento previsto para o ano seguinte. E aí é desse orçamento que vai gerar esse negócio que está aqui embaixo, porque as outras coisas eu já falei, chamada plano de contas. É desse orçamento que vai gerar esse plano de contas. O que é o plano de contas? É nada mais do que as despesas e as receitas que aquela organização pode ter dentro do ano. Ou seja, é algo que todo ano pode modificar. E o plano de contas tem que ter a ver com o quê? Com os objetivos institucionais, com os projetos da instituição. Então, o plano de contas ele não pode ser feito unicamente por um contador. Ele tem que ter relação com a história da contabilidade da instituição. Esse é um outro gargalo que muitas vezes acontece. Por quê? A organização fecha um projeto, não manda para o contador não altera o plano de contas. Ou manda para o contador e o contador não quer alterar, porque dá trabalho. Aí faz do jeito dela. Dúvidas até aí, gente? Ninguém falou, então pode avançar. Olhe, eu preciso que vocês aprendam essa aula. Essa aula é tão importante para mim e para vocês. Ainda na contabilidade do terceiro setor, isso aqui eu já falei, mas eu queria complementar. Nas perguntas anteriores de vocês, a gente falou que da questão do contador no começo, quando a instituição abre, quem sou eu, como eu estou, quem eu gostaria de ser, e falar de um checklist, não é? Pronto, esse checklist aí tem a ver com esse slide. Ou seja, vocês precisam entender quais são as obrigações do contador para que vocês possam compreender quando ele mandar essas informações para vocês. Então, tipo, aí está falando que tem que mandar demonstrações contábeis. Quem aqui já ouviu falar acho que quase todo mundo já ouviu falar do negócio chamado DRE. É uma obrigação contábil, né? Outra, quem sou eu? Eu falei para vocês do exemplo de uma organização que está tendo problemas com umas multas de 2016, 2017, 2018. Toda organização do terceiro setor, seja associação, seja cooperativa, e isso é a pergunta de quem sou eu, tá? Ela precisa fazer o quê? Cumprir as obrigações acessórias. O que são as obrigações acessórias? Nada mais as obrigações acessórias do que tudo que ela faz vai refletir no ano. Obrigações acessórias são declarações que você tem que emitir todo mês. Por exemplo, quando você paga um imposto sobre folha de pagamento, é uma obrigação acessória. O imposto vai gerar uma obrigação acessória, para que o governo saiba que você pagou aquilo ali. Então, isso
Essa ausência das obrigações acessórias é o que vocês falaram, acho que foi Rosane, que percebeu uma pendência na prefeitura, não sei o quê, por conta dessa ausência dessas declarações. E uma observação importante, não, a contabilidade do terceiro setor, ela tem normas específicas, que eu não vou entrar, obviamente, no detalhamento dessas normas, porque não compete a esse curso, tá? Isso é só para vocês terem uma noção geral da contabilidade, da importância do contador. O desejo do meu coração é que depois desse curso vocês valorizem muito mais o contador, inclusive reflita de quem é o contador de vocês, se ele merece esse crédito todo. Um outro ponto que é importante refletir é que o contador do terceiro setor ele tem que se envolver no terceiro setor, ele tem que ser um agente social. Eu agora, por exemplo, estou aqui em Belém. E uma das coisas que eu mais falei com o pessoal foi isso, que a contabilidade ela precisa ser um processo, como é que eu posso dizer? Ele tem que ser um processo de troca. Né? Então, o contador, o maior problema das contabilidades é que a gente acha que o contador vai passar um ano sem ir na instituição e está tudo bem. Não está tudo bem. Entendeu? Não está tudo bem. Por que não está tudo bem? Porque quando ele está ausente de você, não quer dizer que ele está presente com as informações. Então, o silêncio, no caso de vocês, tem que incomodar. Vocês têm que refletir na vida de vocês hoje. Com base nesse checklist, vocês têm que também ser um agente de cobrança do contador de vocês. Para o contador dar assistência, para o contador mandar um e-mail, para o contador mandar uma mensagem, para o contador saber como é que vocês estão, o contador mandar esse cumprimento dessas obrigações. E para isso é importante, por que eu estou dizendo importante e não obrigatório? Que vocês tenham, dentro da empresa, da associação ou cooperativa de vocês, alguém que seja ponte com a contabilidade, para não ficar uma coisa solta. Então, o contador precisa ser um agente de transformação. Como eu já falei anteriormente, existe uma norma técnica. Essa norma técnica é essa famosa ITG. O que é ITG? Eu vou trazer agora um exemplo prático para vocês entenderem o significado dessa ITG dentro de uma contabilidade. Repito, não quero que vocês aprendam sobre contabilidade a ponto de quero que vocês tenham a ideia geral da contabilidade. Essa ITG ela foi criada somente para o terceiro setor. Tipo, as cooperativas, a ITG é 004. As associações é ITG 002. Ela é quem vai mencionar quais são as regras que a contabilidade tem que ser cumprida, né? Quais são as normas que a contabilidade tem que constar nas informações dela. E essa ITG, ela vai trazer como, por exemplo, uma situação seguinte. Vocês estão com um projeto, firmaram um projeto com a Fundação Banco do Brasil, R$100 mil. À medida que você vai gastando aquele dinheiro, aí você recebe de imediato R$100 mil daquele projeto. A diferença de uma contabilidade privada para um terceiro setor está nesse momento agora. Uma contabilidade privada, aqueles R$100 mil é uma receita dela. Ou seja, é um dinheiro que é dele e ele vai gastar. Numa entidade do terceiro setor, ela não é uma receita. É uma obrigação que ela vai ter. Ou seja, ela vai ter que gastar aquele dinheiro. E o que ela não gastar, ela tem que provar porque não gastou. Né? Aí eu não vou nem entrar nos métodos das modalidades. E aí, o que é que ela diz? Que todo mês ela tem que reconhecer na contabilidade quanto ela já gastou. Para que demonstre todo mês na contabilidade quanto ainda falta ela prestar contas. Isso é uma norma da ITG. Para que você possa cumprir essa norma, aquele negócio que nós falamos um pouquinho antes do plano de contas, ele tem que ser bem elaborado para demonstrar isso. E aí onde vem a grande diferença do terceiro setor, porque os contadores não fazem dessa forma. Eles não criam essa norma. Pode falar, Rosana. Era isso que eu ia dizer. Então, no caso, a contabilidade vai estar presente mensalmente e não, tipo, no fechamento do ano fiscal, como muitas usam. Repete, por favor, Rosana. Pelo
que você está dizendo, assim, quando entra uma receita de um convênio, de um projeto, como você disse, fica como obrigação, e mensalmente tem que ir reduzindo desse valor o que foi gasto e como o que foi Correto, gasto. correto. Então, isso fica sendo uma ação contábil mensal. Mensal, Porque correto. algumas vezes, assim, a sensação que de muitas associações, de algumas associações que eu conheço, o contador chega junto quando vai fechar o ano fiscal. Ou seja, para fazer aquele balanço do ano, do que tem para poder zerar. Entendeu? Mas Para vê zerar a só. conta, para zerar as contas. E com essa nova legislação, isso está muito mais rígido. E aí Ah. acho que é essa mudança que tem que ser absorvida, né, Jean? Mas só uma observação, veja só. O que eu estou falando não é que ele tem que mandar todo mês para você isso não, tá? O que eu estou falando é que ele tem que reconhecer todo mês na contabilidade. Por quê? Porque a contabilidade, o conceito de contabilidade é o estudo do patrimônio da empresa. Então, todo mês ele tem que fazer esse lançamento contábil. Por quê? Porque se chega, por exemplo, no dia 31 de julho, você chega e diz, ó, fulaninho, Jean, por favor, me passa aí o balancete. Eu acho que todo mundo já ouviu falar dessa expressão. Balancete atualizado. No balancete atualizado do mês de julho, ele vai ter que demonstrar na contabilidade um saldo, que eu ainda tenho para executar de projetos, compatível com o que eu tenho de dinheiro. Então, na contabilidade vai ter que lançar todo mês, mas ele não precisa mandar para você todo mês. Só que quando você pedir uma informação naquele período, aquela informação tem que demonstrar o que realmente está acontecendo na organização. É isso que eu No estou caso, querendo falar. fica mais a informação de você para ele, né? Correto. É uma informação que você tem Da associação para da o contador, associação para tem ele que mandar. poder. Correto. A associação tem que mandar as informações para ele poder fazer, porque de fato a apresentação de balanço de contabilidade só se faz uma vez por ano. Todos os estatutos, nenhum estatuto vai solicitar que o balanço seja feito em mais de uma vez por ano. Não vai. Só se faz a apresentação de balanço uma vez por ano. Entendeu? E aí, mas aquele resultado do balanço de uma vez por ano tem que demonstrar a situação real daquela instituição, seja uma associação, seja uma cooperativa, naquele momento. Esse é o X. E aí onde vocês têm problema. Por quê? Porque os contadores fazem as prestações de contas que nem eles mesmos entendem, porque não são da área do terceiro setor. E eu até brinco dizendo que a contabilidade ela é linda, né? Que ela demonstra realmente o que é a instituição, se ela for bem elaborada. E demonstra mesmo, gente. Deu para entender, Rosana? Deu. Daquela frio, mas deu. Quando é um dia, quem sabe um dia eu faço uma prestação de contas com vocês, aí você vai entender que ela é linda. Quais são as informações que o contador de uma ONG ele precisa saber para ele poder fazer da minha contabilidade? Primeiro, ele tem que elaborar um plano de contas que seja específico. O plano de contas, já falamos, é a descrição do que entra e do que sai na sua instituição. Então, a primeira coisa que você tem que saber é isso. E aí, para ele poder fazer esse plano de contas específico, ele tem que conhecer o terceiro setor. Se tu dá um projeto que diz lá, sei lá, contribuição à família, vai dizer que danado é isso. Então tem que ser um contador do terceiro setor. Vocês precisam entender isso, gente. Pagar barato no contabilidade, pegar qualquer contador, é um risco de vocês fecharem as portas e de vocês pagarem multas e mais multas. Eu estou com um cliente que vai pagar uma multa agora de R$35 mil por conta de uma declaração de 2017 que o contador não fez. E essa multa é em cima da receita dele. Segundo, ele tem que saber que todos os meses vocês têm que cobrar do contador um negócio chamado relatório fiscal. O que é o relatório fiscal? O relatório fiscal nada mais é do que um relatório da Receita que demonstra se naquele momento
aquele cliente tem alguma pendência na Receita Federal. Pendência essa feita pelo cliente, de ter pago alguma coisa errada, ou pendência essa feita pelo contador, que fez e deixou de transmitir uma declaração ou transmitiu errada. Por que eu estou usando essa expressão naquele momento? Esse exemplo que eu falei de R$ 35.000 desse cliente. No mês passado, o relatório de situação fiscal dele não apresentava essa pendência. Nesse mês apresentou. Então, vocês vão entender que é uma situação que ela é mutável, esse relatório, mas é essa informação. Está Luciano aqui, que eu sou contador da instituição dele. Todos os meses nós enviamos esse relatório de situação fiscal para a instituição dele. É processo da minha contabilidade. Eu quero saber se eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro tranquilo e quero que eles saibam também. Terceiro, ele tem que declarar fazer todas as declarações acessórias daquela instituição. Essas declarações acessórias vão ser fruto daquela pergunta que eu falei nesse instante. Quem eu sou? O contador tem que fazer... Não existe, gente. É um casamento. Não existe essa regrinha de... contratei um contador, assinei um contrato e pronto. Não. Se você vai contratar um contador, não é só assinar o contrato e ponto. Ele tem que conhecer a sua instituição, assinar o contrato e entender, a partir daquele momento, quais são as obrigações que ele vai ter e as obrigações que você vai ter, e vice-versa. Então, essa elaboração de declarações acessórias, elas não são um padrão. Ela muda. Por exemplo, cooperativas têm declarações maiores do que associações. Entendeu? Porque a cooperativa pode pagar impostos federais, a associação dificilmente vai pagar. Então, o contador precisa saber fazer, saber quais são essas declarações e saber fazer. Porque se for feito errado, dá o problema que eu falei para vocês no comecinho da aula, mencionando que tem instituição que vai para pagar multa porque a declaração foi feita errada. Outra, tem que fazer o reconhecimento das entradas da instituição. Como eu falei para vocês, está executando um projeto, aquele dinheiro não pode ir para uma receita, tem que ir para uma outra conta, que a gente chama de projeto a executar, que gera uma obrigação. Não quero que vocês entendam isso, eu quero que vocês entendam que a contabilidade de uma empresa privada é totalmente diferente de uma ONG. Então ele tem que entender como é que ele vai entrar, como é que ele vai declarar uma entrada de dinheiro de uma ONG. Outra, ele tem que fazer as demonstrações contábeis de uma ONG. E eu desafio vocês aqui, exceções que são os meus clientes, que têm essas declarações. Não tem. Sabe por que não tem? Porque os contadores não fazem. Porque eles entendem que não é obrigatório. E são obrigatórios sim. Existe uma norma na contabilidade do terceiro setor que diz isso, que é essa própria ITG 2002. E o Manual de Procedimentos do Terceiro Setor, que é uma outra norma, que eu já passei para a Gabriel no começo, que estabelece um pouquinho disso. E outro, tem que reconhecer a imunidade tributária e o trabalho voluntariado. Por exemplo, imagine agora que a entidade de Rosana tem 5 pessoas que trabalham voluntariamente para ela. Não recebe nada. A contabilidade tem que reconhecer como se ele recebesse algum valor na contabilidade. Gia, mas não recebe nada, mas tem que reconhecer. Outra, vocês não pagam impostos federais, via de regra, né? Por quê? Porque vocês são entidades sem fins lucrativos. Ok. Mas a lei específica do terceiro setor diz que eu tenho que reconhecer dentro da minha contabilidade essa imunidade, ou seja, o não pagamento disso. A gente chama isso de contas de compensação, mas não vou entrar em detalhes sobre isso não, mas tem que reconhecer. Então, é um cuidado de quem é que tem que fazer isso, já é um contador. Para ele fazer isso, ele tem que entender quem é você, né? Para ele poder aplicar essas leis em você. Depois que foi feito todo esse processo, gente, da contabilidade, dos livros contábeis, das demonstrações contábeis, das declarações acessórias que nós falamos até agora, aí eu queria saber de vocês, antes de avançar, porque agora só falta essa parte do SPED. Se alguém não entendeu o que eu falei até agora, pelo amor de Deus, fale agora ou não se cale para sempre. Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu, né? Então pronto. Então vamos lá. Gente, como é que acontece? Depois que a legislação de 2016 para cá, antes de 2016, como é que funcionava?
E aí, ó, comecem a se acusar e pedir perdão dos pecados de vocês, viu? Mas, ó, na Receita Federal não adianta só pedir perdão, não, viu? Tem que pagar multas sobre o perdão. Tem que ter a indulgência que chama, era, que acontecia na época da reforma protestante, eu acho que era. Que as pessoas pagavam para perdoar o pecado dela, para ela não ser ir para o fogo do inferno. Eu acho que era alguma coisa disso. Fosse longe. Fui longe, né? Da mesma forma, a Receita, Rosana. Depois que eu faço tudo isso, antes de 2016, como é que acontecia? Você terminava o balanço da contabilidade, você ia reconhecer no cartório aquele livro contábil. Tinha a numeração do livro, o cartório assinava, o contador assinava e o representante legal da instituição, /presidente, assinava também. Nós estamos no mundo globalizado. O que é que aconteceu? A Receita mudou o procedimento. Ela fez o seguinte: a partir de 2016, eu não sou mais obrigado a registrar em cartório. Tem alguma regrinha aí que eu vou explicar a vocês. Eu posso fazer isso digitalmente, ou seja, de forma digital. Eu pego aquele balanço, converto ele em um arquivo, e desse arquivo, o que é que acontece? Eu vou e faço essa apresentação, tá? Eu vou e faço esse envio dessa informação. Sendo assim, gente, o que é que acontece? Se eu fizer dessa forma, isso chama-se de SPED. Quem é obrigado a transmitir SPED, Jean? Todas as cooperativas e as ONGs que faturaram acima de 4 milhões e 800 mil reais por ano. Quem? Jean, eu não faturei 4 milhões e 800. Sou uma ONG, sou uma associação, faturei menos de 4 milhões e 800. Como é que fica agora o cenário? Eu preciso transmitir o SPED? Eu não sou obrigado, mas eu posso transmitir. Se eu não transmitir, eu tenho que registrar o meu livro no cartório. Ou seja, de uma forma ou de outra, esse registro ele vai acontecer. Tá? Para quem recebe menos de 4 milhões e 800. Qual é o risco nisso tudo, Jean? O risco é o seguinte: como eu estou mandando uma informação para a Receita, aquilo vai gerar um banco de dados. Esse banco de dados da Receita, ele vai cruzar essas informações com todas as informações mensais que foram enviadas. Por isso da importância, no começo que eu falei, de ter um contador que conheça o terceiro setor e de ter também aqui, como é que eu posso dizer, um contador do terceiro setor e de ter também um contador que conheça, que tenha feito essas perguntas a você. Quem eu sou, como eu estou, quem eu gostaria de ser. Por isso, dessa questão, tá? Por quê? Porque se esse balanço de contabilidade foi enviado errado, essa ECD, o SF, ISF, que é o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, isso vai ser um tiro de um pé da organização. Por exemplo, ONG tem lucro ou tem superávit? Abra o microfone e respondam para mim. Oi, gente. Nenhum dos dois. ONG tem lucro ou tem superávit? Rosana disse nenhum dos dois. Quem me responde mais? ONG tem lucro ou tem superávit? É superávit. Superávit. Cooperativa. Lucro. Lucro. Agora imagine um contador que, quando a gente vai mandar essa contabilidade do SPED para o governo federal, eu tenho que converter cada conta minha, ou seja, no meu balanço de contabilidade, existe essa conta com o nome superávit. Quando eu vou mandar para o governo federal, eu tenho que dizer a ele, mais uma vez, que é superávit. Se o contador não é do terceiro setor, ele vai botar numa conta chamada lucro. Qual o problema que vai ter? Quem vai receber aquele balanço vai dizer: como assim a ONG teve lucro? Já foi suficiente para ele poder fiscalizar vocês. Vamos para um outro exemplo. A diretoria da sua instituição não é remunerada, mas recebe uma ajuda de custo.
Como ela recebe uma ajuda de custo, acontece o quê? Aquela ONG, como ela não é remunerada, recebe uma ajuda de custo. Se o contador entender terceiro setor, ele vai botar lá que é ajuda de custo. Se ele não entender, como ele sabe que aquela pessoa é um diretor, ele vai botar remuneração de diretores. Outro problema para vocês com a Receita Federal. Então, o SPED, ele é uma declaração que é um banco de dados que vai se relacionar com as declarações mensais da sua instituição. Está aí essa roda viva, mostrando a quantidade de informações que ele se relaciona, inclusive com bancos. Então, tipo, uma ONG que declara que não teve receita e o banco diz que teve receita, é um cruzamento de informações. Como também ele é uma informação para o governo, numa linguagem que o governo entenda de como foi a sua história naquele ano. E aí onde vem o problema. Você tem um contador que não entenda o terceiro setor, você vai ter um grande risco de ter um problema sério. Eu vou até ser mais pesado quanto a isso. Gente, se seu contador não é especializado no terceiro setor, está na hora de você mudar de imediato. Mas, Jean, nós já estamos em julho de 2021. É melhor refazer janeiro a junho do que você ter um problema maior nos anos seguintes. Alguém tem dúvida sobre o papel do SPED? Aí você poderia me perguntar também, Jean, e o que é que o contador tem que passar para mim sobre o SPED? Ele tem que passar um recibo e um balanço do SPED. Esse balanço do SPED é o balanço que tem valor legal para qualquer finalidade da organização. Jean, mas a minha instituição recebeu menos de 4.800.000 no ano. Aí ele manda o balanço normal. Aí você vai e registra em cartório. Se não, esse aqui é o que tem valor legal. Lembrando, as informações são as mesmas, tá? Os valores são os mesmos. Só muda essa transição de você colocar o nome de uma conta na sua contabilidade e o nome de uma conta na contabilidade do governo, que tem a relação com aquela sua. Alguém tem dúvida, gente? Não, já é Oi, Rosana. sistema público de Escrituração digital. escrituração. É. É isso? Tá. Aí, né, sobre a ECD, a primeira é a ECD, tá? Como eu já falei para vocês. Essa ECD é a que tem essa questão do limite de 4.800.000. A segunda é ECF, Escrituração Contábil Fiscal. Normalmente, o prazo delas é a seguinte: a ECD até 31 de maio e a ECF até 31 de julho. Normalmente. Na pandemia, estão modificando esses valores, essas datas. Essa ECF, até as associações comunitárias precisam transmitir ela. Teve R$1 de movimento de dinheiro, tem que transmitir. Ah, Jean, a gente só recebe doação dos nossos sócios. Tem que transmitir essa ECF. Tá? Então, deixando claro para vocês isso. Quais são os riscos que nós já falamos, né? Como essas declarações elas geram um banco de dados para o governo e ela é feita anualmente, o que é que o governo faz? Ele cruza essas informações com as informações mensais. Nesse cruzamento com as informações mensais é onde ele pode perceber que existe desencontro de informações. E é onde você pode ser penalizado para pagar multas altíssimas, muitas vezes sem propriedade sobre elas, né? Sem ter noção disso. Por isso que, como a colega falou no começo, como é importante, quando eu respondo quem eu sou, ter um checklist de obrigações que a contabilidade tem que fazer sua, para vocês poderem compreender qual é o papel do contador na sua organização. Né? E poder cobrar dele, obviamente, também. Quais são as outras contribuições que o contador pode fazer com vocês? Primeiro é a questão da imunidade. Ou seja, vocês sabiam que vocês... Cooperativa não, tá, gente? Aqui não entra para essa questão da imunidade a questão do cooperativismo. Que vocês, associação, vocês não deveriam pagar IPVA sobre os veículos. Vocês não deveriam pagar ISS sobre as notas fiscais emitidas na prefeitura. Vocês não deveriam pagar impostos estaduais, a não ser que esse imposto estadual seja
por conta de mercadoria ter vindo de um estado para outro. E vocês não deveriam, via de regra, tem aquela particularidade que eu falei de vocês exercerem alguma atividade divergente dos objetivos estatutários, impostos federais. Essa questão da imunidade, ela tem que ser reconhecida na contabilidade e cabe ao contador dar entrada nesses processos, ou orientar vocês para vocês darem entrada nos processos. Um outro papel que o contador pode contribuir com vocês é na elaboração de projetos. Por exemplo, um orçamento. Né? Um orçamento é uma questão que o contador pode contribuir, mas para ele contribuir com o orçamento, ele tem que compreender sobre o orçamento. Né? Uma outra questão que ele pode contribuir, muitos projetos de vocês têm prestações de contas, com planilhas específicas e tudo mais. Cabe ao contador poder contribuir com essas planilhas. Né? Então, esses são 3 eu acho que tem mais, Gabriel, das funções que o contador pode contribuir. Análise de custos, ou seja, a contabilidade. Eu lembro que eu estava fazendo uma prestação de contas ontem à noite de uma igreja, no estado de Alagoas, e aí eu disse ao padre, eu estou percebendo que vocês estão gastando muito com manutenção de veículos. Isso é uma análise de custos. A contabilidade tem que gerar essa reflexão para eles. Por isso da importância do plano de contas também, tá? Porque se o plano de contas dele também não demonstrar esses custos reais, as pessoas vão lançar os gastos, os pagamentos em qualquer conta, e aí automaticamente você não vai ter informações para tomar decisão. Outro, auxiliar com a planta da casa, que é aquela coisa que a gente viu na primeira aula, né? Poder dizer, olha, o estatuto de vocês, já que vocês querem fazer isso, tem que conter essa informação, tem aquilo outro. Outra questão das CNDs. Não é? Peçam, gente, pelo menos a cada 2, 3 meses, as CNDs ao seu contador. Isso é importante para vocês. Como assim, Jean? Segurança jurídica? Que tudo que vocês estão fazendo tem relação com o estatuto de vocês. Fazer a prestação de contas dos projetos de vocês, tanto daquela que vai para o projeto, como aquela que vai para a contabilidade, de forma que vocês consigam compreender aquela prestação de contas e que a contabilidade reflita o que realmente tem sido a prestação de contas daquela organização. Exemplo, fechou um projeto de 200 mil reais, gastou 150, tem que ter 50 mil em algum lugar. Então, isso que a gente está falando sobre prestação de contas de projetos. Né? Orientação diária, obviamente, que é o quê? É no dia a dia estar em conversa com vocês, no dia a dia estar dialogando com vocês, tirando dúvida de vocês, levando conhecimento de causa para vocês. Eu acho que é importante isso. Gente, esse curso mas não é um curso, não é para ser um curso teórico, gente, é para ser um curso prático. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês um formulário no Google, que é importante a gente entender quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando. Vocês podem colocar o nome da organização ou podem não colocar. Para mim é indiferente. Mas eu preciso entender como é que é feito o processo contábil dentro da sua organização, quem é o contador, se ele é da área, se ele não é da área. Se tem alguém dentro da sua instituição que entende sobre, de forma geral, como eu estou apresentando aqui, em linhas gerais, o papel do contador na sua instituição. Por que isso? Porque isso vai fazer com que a gente compreenda quais são as dificuldades que vocês podem vir a partir dali. Por exemplo, a gente vai falar nos próximos aulas sobre a parte de impostos de vocês. Isso é um bronca também no trem, a contabilidade é que tem que refletir sobre isso. O que adianta a gente explicar a vocês quais são os impostos, como é que devem ser os impostos, que tempo vocês têm que mandar esses impostos e tal, se vocês não gerarem informação para o cliente, não, para a contabilidade, se a contabilidade não refletir essa mesma informação. Então é uma coisa que vocês têm que saber. Entendeu? E aí eu queria que esse questionário vocês respondessem e mandassem para mim, para que na próxima aula a gente começasse a revisão da aula, entendendo um pouco do público que a gente está tendo aqui. Você tem contador? O seu contador você tem mensalmente? Como é a relação do seu contador? Rosana, acho que quer falar alguma coisa. É o desespero que está dando já. Mas assim, o riso é de nervoso. Vamos trazer uma coisa assim dentro da gente, né? Porque o que é que acontece? Nesse processo de institucionalização,
uma das propostas que a gente está caminhando para realizar é transformar o CNPJ que já existe de um dos membros da rede solar para ser o CNPJ coletivo. Só que como essa associação não tem tem muitos anos de existência, mas não tem tanta movimentação de renda, o contador é voluntário. E que está, né, eu sei que, pronto, a CND municipal a gente não, já consegue porque fez um acordo, mas é feito disso, estava com a multa, que está pagando o acordo dessa multa, porque deixou de declarar, de fazer uma declaração de isenção de imunidade, entendeu? Então, como não fez, se tivesse feito, era gratuito, como não fez, paga a multa, não é isso? Então, correto. Aí o desespero, tem hora que a gente vai ter que dar uma olhada e ver, fazer todo esse balanço para realmente ver se é mais viável assumir todas essas coisas e como é que vai ser essa parte contábil daqui para frente ou se abre um novo. Eu já não sei o que é melhor. Abre um novo CNPJ, tu tá falando? Sim. Se Faça abre um o novo seguinte, CNPJ ou se pega esse. Mande para mim as declarações, não, o relatório de situação fiscal de vocês para poder olhar. Eu olho, sem compromisso nenhum, entendeu? E eu posso dizer a você, dar uma orientação a vocês de qual seria o melhor caminho. O que eu tenho a dizer também é o seguinte, na dinâmica hoje do marco regulatório, você ter tempo de abertura conta. Então, por exemplo, para contratar com o governo tem que ter no mínimo 3 anos. O município, 1 ano, o estado, 2 anos. Então, você abrir um novo CNPJ é você perder tudo isso. Exato. É por isso que a gente está querendo absorver esse, entendeu? Esse é um dos motivos da gente estar querendo pegar justamente este. Agora, a gente vai ter que fazer um levantamento grande, porque eu não sei nem como tá, eu vou ter que falar com o pessoal da associação para poder pegar essa documentação contábil, né, de todas essas declarações, o que é que tem, que não tem, para poder te enviar, para poder ter essa visão, porque a gente não vai saber nem responder. Certo. Vai ter que conversar com o pessoal da associação. Para isso, para poder ver qual é a real situação contábil, porque como é praticamente voluntário, eu sei que ele deixou de fazer algumas declarações, algumas coisas, e não tem esse dia a dia, né? esse compromisso. Entendo. Agora, eu vou dizer uma dica para vocês, assim, eu acho que se vocês querem crescer, contador, eu tenho dito sempre o seguinte, você tem que abrir a instituição já sabendo qual o custo inicial que você vai ter, e você tem que colocar nesse custo uma contabilidade decente para poder fazer sua atuação. Porque não dá, a contabilidade é o espelho da sua organização, não dá, não dá, a não sei que aquele contador seja realmente um agente social, que se envolva na sua organização, que se dedique tanto quanto se ele fosse pago. Mas não dá. Contabilidade hoje, no mundo que a gente está, você tem um contador desse jeito, depois vai vir a irmã, você vai cobrar dele e vai dizer, eu não era pago para fazer o serviço. Né? Então é uma coisa que eu acho que vocês devem refletir. Oi, Gabriel. Lisiane está com a mão levantada, não sei se ela quer fazer alguma pergunta. Isso, boa tarde a todos. Aqui a nossa associação, a associação, já tinha me apresentado, é uma associação que é mantenedora de uma rádio comunitária, mas a gente também já realizou outras atividades culturais, educativas, já recebemos também recursos de editais culturais do governo, e atualmente a prefeitura quer fazer uma espécie de subvenção para a entidade, no caso. E essa subvenção, ela passa pelo Poder Legislativo. Inclusive, já foi enviado o projeto de lei para fazer essa subvenção. Neste caso da subvenção, ela também entraria nessa situação aí que Jean colocou sobre, em relação, não é receita... Mesma coisa.
Mesma coisa, não é isso? Inclusive, vou até além. No marco regulatório agora, não existe mais receitas. Receita só vai ser quando você receber um dinheiro que você não tem nenhum tipo de obrigação. Você pode usar ele como você quiser. Uma doação, por exemplo, é uma receita. Aí, no caso das contribuições, entra como receita do É, sócio. das contribuições entra como receita, é isso. Isso. E também a gente recebeu da lei Aldir Blanc, que se encaixa também nessa mesma situação, né? Isso. E há uma última pergunta. No caso das pessoas que são voluntárias, mas que recebem ajuda de custo, como seria essa relação? Tipo, para legalizar, teria que ter algum documento? A gente tinha do iníciozinho de orientação, há muitos anos atrás, que a gente já tem mais de 15 anos. Foi orientado para ter um documento, um Existe, contratozinho. existe uma lei do voluntariado. Vocês têm que pegar essa lei do voluntariado e tem que aplicar um contrato com cada um deles. E cada um deles tem que ser reconhecido na contabilidade, seja os que recebem ajuda de custo, seja os que não recebem ajuda de custo. Tem que reconhecer na contabilidade do mesmo jeito. Certo, nós temos esse termo de voluntariado. Pronto. Aí, no caso, se algum deles já estão recebendo tipo um salário, aí já se caracteriza como como Se ele vínculo recebe empregatício. salário, aí é vínculo, aí poderá se caracterizar como vínculo. Aí tem os processos que a gente chama de subordinação, dele ir mais de 2 vezes por semana, ele tem gente que coordene ele, para ele, caso ele entre na justiça, ele poder ganhar de vocês. O fato de ele receber um salário por si só não caracteriza. O caracteriza o quê? Ele ter horário para cumprir, ele ter gente que mande nele, entendeu? Ele ter rotina e ter atividades específicas. Isso caracteriza o vínculo trabalhista. E o tempo também, Entendi. né? O tempo que ele também está à frente disso aí. Entendi, perfeitamente. Obrigada. De nada, Elisiane. Mais alguém, gente? Repito, não é para ser só uma aula teórica, é para gerar um incômodo em vocês. É para gerar um incômodo em vocês, a ponto de vocês dizer, meu Deus, como disse Rosana, eu estou incomodado, eu estou agoniado, estou angustiado. Então, gerar um incômodo em vocês a ponto de mudança de atitude. E, ao mesmo tempo que quiser tirar alguma dúvida, que disser, Jean, eu queria ver, como eu falei para a Rosana, a gente está com uma situação assim, assada, tu pode nos orientar? Um dos slides que nós falamos que o contador também tem que ser um agente social. Então, quem tiver dúvida, gente, não se acanhe. Eu já tinha passado meu telefone. Se quem não anotou, peça com a Gabriel. Pode mandar mensagem. Eu posso demorar um pouco a responder, mas vou responder. E aí eu oriento vocês. Tá? Eu disse, olha, peçam isso. Olha, a situação de vocês está complicada. Olha, está tudo de boa. Eu acho que é importante, esse curso, ele tem que trazer 2 tipos de sentimentos na gente. O primeiro, de conhecimento. O outro, de incômodo. Incômodo com a situação que nós nos encontramos. Eu sempre uso um exemplo. Eu não vou no nutricionista para ele olhar para minha cara e dizer que eu estou precisando fazer um regime. Eu vou no nutricionista porque eu estou incomodado. Então, eu quero aprender o porquê eu tenho que mudar e o que é que eu tenho que mudar. Então, a gente também tem que ter esse sentimento, gente. Se a gente guardar esse curso na nossa gaveta, não vai adiantar nada. Entendeu? Então, vamos fazer dessa forma. Eu mando esse questionário. Quem tiver dúvida, me procura no privado, não tem problema. E vamos embora. Bola para frente. Bem, gente, obrigado. Obrigado pela compreensão de hoje, de eu não ter conseguido fazer como a gente fez na aula passada. E tô aí, estamos juntos.